Já parou para pensar? E se o Google, sabe, em vez de dar respostas, fizesse perguntas pra gente? Interessante essa inversão. Pois é, parece simples, né? Mas aí tem uma coisa poderosa, a sabedoria que está escondida nas perguntas certas. E para a gente explorar essa ideia, a gente pegou uns trechos de duas conversas bem legais. Uma é de um TEDx do Ryuichi Okapena, Ah, sim, aquela da Amazônia, né? essa mesma. E a outra é um papo do Salib Magaldi, que são feras em gestão, falando justamente do poder das perguntas nos negócios. Legal. E o ponto em comum é esse, né? Que perguntar pode ser bem mais transformador do que só ter a resposta na mão. Exato. E a nossa missão aqui, então, é investigar isso. Porque, assim, hoje a gente tem resposta pra tudo, né? Internet, IA, tá tudo aí. É verdade. Então, por que saber fazer a pergunta certa ficou tão crucial, tanto pra gente aprender quanto pras empresas inovarem? Boa. Então vamos começar pela história do Ryuichi na Amazônia, que você mencionou. Ele chegou lá achando que ia ensinar um monte sobre liderança para os jovens ribeirinhos. Com a bagagem dele, né? Isso. Só que ele sacou logo que aquele conhecimento, aquelas respostas dele, não batiam com a realidade dali. E aí? Aí veio a virada. Ele parou com as aulas e começou a fazer perguntas. E foram 3 perguntas bem simples, mas, olha, profundas. Quais foram? Era tipo, o que a gente tem de bom aqui? Qual é o sonho para nossa comunidade? E o que a gente precisa fazer para esse sonho virar realidade? Direto ao ponto. E foi incrível. Teve uma menina de 11 anos que respondeu que queria ser advogada. Aí perguntaram, por quê? E? Ela disse, para defender a minha floresta. Cara, olha a conexão, o propósito que uma pergunta certa desperta. Não era status, dinheiro, era a floresta. Nossa, que forte isso. Toca fundo, né? Mas aí a gente pensa, como isso se aplica no mundo das empresas? Que é tão focado em resultado, em certeza. É uma ótima pergunta. E o Salib e Magaldi dizem que não só se aplica, como é vital. Empresas muito antigas, com muito sucesso... Acabam tendo mais respostas do que perguntas. Exatamente. E aí que mora o perigo. Eles até falam, alguém em algum lugar pode estar fazendo uma pergunta agora que vai acabar com o seu negócio. Pensa nisso. É pesado, mas faz todo sentido. Hoje informação é quase commodity, né? Pensa numa enciclopédia antiga versus a internet. Nem se compara. Então, o diferencial tá aí, na capacidade de perguntar. Tem uma frase deles que eu acho ótima. Boas perguntas informam, grandes perguntas transformam. Uau. Forte. E não é à toa, né? Se a gente pega os grandes nomes, tipo Peter Drucker, Jim Collins, Jack Welch, eram mestres em perguntar. O Drucker tinha aquelas 5 perguntas essenciais. Ah, sim. Qual a missão? Quem é o cliente? O que ele valoriza? Quais os resultados? Qual o plano? Isso. E não era um checklist, sabe? Era pra pensar sempre. E as inovações que mudaram tudo nasceram de perguntas, né? A Netflix, Claro. clássico. Começou com a raiva da multa na Blockbuster. Por que pagar a multa para alugar vídeo? Simples assim. E daí não parou mais. Não, vieram outras. Como distribuir online? E se a gente produzir conteúdo? E se botar game junto? É uma sequência. E o Airbnb? Mesma coisa. Pois é. Faltou hotel num evento, eles pensaram. E se o pessoal ficasse na nossa casa? Bum! E o Uber? Dificuldade de achar táxi em Paris. E se esses carros particulares dessem carona paga? E depois veio o Eats. E se a gente transportar comida? Incrível como uma pergunta destrava, né? Totalmente. Fico pensando quantas ideias bilionárias estão aí só esperando a pergunta certa. E isso conecta com aquela pergunta clássica do Theodore Levitt, né? What business are you really in? Qual é realmente o seu negócio? A tal da miopia de marketing. Exato. O exemplo das ferrovias americanas é perfeito. Achavam que vendiam trem, não transporte. Aí veio o carro e... E levou tudo. Entender a essência do negócio te faz ver quem são seus concorrentes de verdade. Tipo a Amazon hoje brigando com farmácia, quem diria? Verdade. E agora com o IA, tipo o ChatGPT que dá resposta pra tudo na hora. A habilidade humana que sobra, que realmente faz diferença, é essa. Fazer a pergunta transformadora. Mas vamos combinar. Perguntar não é tão fácil, né? A gente é meio que podado desde pequeno. Aquele porquê sim ou porquê não. Sim. A gente entra no automático. E perguntar exige uma certa vulnerabilidade, né? Ter a coragem de dizer, não sei. O próprio Ryuichi teve que admitir que a primeira ideia dele estava errada lá na Amazônia. Exato. E essa vulnerabilidade é a chave.
E nos negócios isso também é preciso. Mas o legal é que gera empatia, conecta. Totalmente. Fazer uma pergunta de verdade parte do princípio de que talvez você esteja errado ou que falta informação. Isso muda tudo. Como assim? Tira daquela posição de vítima, sabe? Ah, o mercado mudou. E te coloca como protagonista. O que eu posso fazer? Por isso é importante criar uma cultura que incentive perguntas nas empresas. Tipo, ter um quadro na parede para anotar perguntas? Ou premiar as melhores? Exato. Coisas assim. Celebrar a dúvida, a curiosidade. Então, para a gente amarrar nossa conversa, as respostas são meio que fotos do presente, né? Ficam velhas rápido. Boa analogia. Já as perguntas... as perguntas são como bússolas. Dá para usar de novo, elas geram consciência, apontam um caminho, ajudam a gente a se adaptar, a evoluir. Perfeito. E para fechar, pegando a ideia da fábula do floco de neve que o Ruiz contou, às vezes muitas coisas pequenas já aconteceram, preparando o terreno para uma mudança grande. Mas o movimento só engrena mesmo com aquela última pecinha. Aquela contribuição final. Isso. E se essa peça que falta for justamente uma pergunta? Uma pergunta que ninguém fez ainda? Fica a reflexão. E se só faltar a sua pergunta?